Eu sou contra quem corta a árvore, entendeu? A não ser que esteja uma árvore que esteja prejudicando a casa. Alguma casa, a raiz está entrando por baixo do muro, está arrebentando a casa, então essa árvore tem que ser derrubada. Mas se tem uma árvore lá no campo que está fazendo sombra para as pessoas, às vezes quantas pessoas que estão com aquele calorão, chega debaixo da árvore e fica parado, ali aquela fresca, os animais, os bois, os cavalos, tudo pastando, aí tem aquela árvore ali, os animais estão ali deitados naquela sombra, aquela chuva forte, eles estão ali debaixo da árvore, ali, né? Então eu sou contra isso, entendeu, meu amigo? Eu sou contra, não sei porquê, mas eu sou contra quem derruba uma árvore que não está incomodando ninguém. Casa nenhuma, não está destruindo, não está prejudicando ninguém. Como vimos no bloco anterior, o desmatamento é uma das principais causas do aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Neste bloco, Dom Erwin Kleutler, que há 45 anos dedica sua vida na defesa dos direitos humanos e ambientais dos povos indígenas na Amazônia, fala sobre a destruição da floresta e dos males causados pelo agronegócio naquela região. Desmatamento é uma agressão tão forte e tão profunda que não tem como recuperar. Uma vez cortada a selva, o que nasce e cresce, a gente chama isso de vegetação secundária, mas não é mais a mesma coisa. A Mata Virgem é de 1000 e mais de 1000 anos, sempre se recompõe e se torna renovada, mas uma vez cortada, aí terminou. E isso, nos últimos anos, nas últimas décadas, esse desmatamento aumentou de uma maneira tal que a Amazônia está seriamente comprometida. E por isso o governo deveria, em regime de urgência, urgentíssima, tomar medidas para parar de uma vez esse tipo de desmate. Cada a gente contribui um pouco para a degradação do meio ambiente, mas eu acho que o que prejudica mais ainda são as grandes empresas que se preocupam só com o seu lucro e não se preocupam com a extração, né, com o desmatamento, com a natureza. Elas acham que são donas e podem fazer o que quiser. O agronegócio é a praga, diria, porque acaba com a natureza. E o agronegócio sempre está ligado a monocultivo, quer dizer, é só uma cultura. Também existe toda essa problemática da escravatura, que continua. E a outra coisa, onde se amplia esse agronegócio, as famílias que moravam nesses determinados lugares e regiões, naturalmente, estão sendo expulsas. A gente olha hoje imensas áreas desmatadas, onde antigamente moravam famílias, e a gente se pergunta onde ficaram essas famílias, que rumo tomaram. A segunda coisa quanto ao agronegócio, naturalmente também está ligado ao veneno, a toda essa maneira de tratar as pragas que aparecem, e isso também tem reflexo nos rios e nos igarapés. E onde tem agronegócio não existe mais população, porque senão não tem agronegócio. Agronegócio é sempre em grande escala. Não se pode entender um agronegócio para 10 hectares. Isso não, é sempre milhares de hectares. E aí, claro que a própria condição desse povo que vivia lá, então se torna uma condição de mendigo. Eles vão procurar outro rumo, outra possibilidade de sobreviver, e engrossam praticamente ou incham as cidades da Amazônia, ficam nas periferias e numa vida indigna para uma pessoa humana. Olha, a campanha da fraternidade sempre tem esse objetivo, essa finalidade de sensibilizar e conscientizar o povo brasileiro. Está na hora de nós voltarmos a esse assunto, porque
a preservação, não no sentido de colocar a coisa debaixo de uma redoma, mas a preservação da natureza como Deus a fez e o respeito diante dessa natureza é questão de vida e sobrevivência. A gente não pode hoje pensar que não, isso é uma movimentação de algumas entidades que se dedicam à defesa do meio ambiente, à defesa da natureza, à defesa da criação. Não, essa obrigação é nossa, é de todo o gênero humano, é de todo o Brasil. Nós não podemos pensar que quem mora no Rio Grande do Sul não tem nada a ver com a Amazônia. A Amazônia, para nós, é realmente questão de vida e sobrevivência. Não apenas da Amazônia, mas do Brasil inteiro e diria da América e do planeta Terra. A Amazônia hoje é o X da questão, e quando a gente diz que a criação geme, ela começou a gemer há muito tempo e nós tapamos o ouvido e ficamos aí pensando que tudo isso vai se regenerar de uma maneira natural. Não é verdade. Nós temos que hoje gritar um basta, veemente, um basta. Nós somos responsáveis pelas futuras gerações. Se nós hoje não gritamos alto, basta, chega, as futuras gerações não têm como sobreviver. Não tem mesmo. O assunto do meio ambiente, da sustentabilidade, ele é recorrente. Então, por que esse assunto está vindo à tona com tanta força? Por que a gente está se preocupando tanto com isso? Porque antigamente o pessoal mais velho não tinha uma consciência do que ia se tornar tudo isso. Não sabia que podia acontecer essas mudanças que estão acontecendo. Então, eles não ligavam muito, eles só usavam. E não pensavam no futuro, não sabiam o que ia acontecer. Agora que a gente sabe o que vai acontecer, a gente começa a pensar mais nisso. O regime capitalista, ele impõe a você alguma coisa e a pessoa não se dava conta das consequências. E hoje a gente está colhendo isso. Os meus pais em casa têm mania de deixar as luzes acesas. Por exemplo, foram no quarto, deixou a luz acesa. Aí eles foram lá pra cozinha. Fizeram a janta. Só que a luz do quarto ainda tá acesa e não tem ninguém no quarto. E eu acho que isso gera uma sequência. Tipo, se meus pais deixam, eu vou deixar, meus filhos vão deixar, porque você acabou não aprendendo. Porque a gente tem que corrigir nossos pais também. Eu até já comentei com ela que eu acho que, assim, não seria necessário a gente ficar todas as aulas com a luz ligada. E, assim, eu sempre falo, vamos deixar a luz apagada? Não vamos. Muitas vezes a gente não se dá conta que o problema é tão grande assim. A gente acha que é uma coisa que ainda não afetou a gente, mas indiretamente está afetando a gente e um dia isso vai prejudicar muito mais a gente do que a gente espera. Por exemplo, algo simples, na hora de escovar o dente, saber que tem que fechar a pia quando não estiver usando, é você saber dos seus deveres com o planeta. Lá em casa, meu irmão toma banho meia hora. E isso é totalmente desnecessário, sendo que ele nem tem cabelo. O problema é que esses bens são mundiais, são de todos. Então não é porque eu tenho dinheiro para pagar a conta de luz, eu posso ficar o dia inteiro com as coisas ligadas. Você tem filho, você sabe, você quer o melhor pro seu filho, não quer? Eu penso assim, eu vou querer o melhor pro meu filho. Então eu quero que o meu filho tenha os benefícios que eu tenho hoje. Essa primeira década do século XXI está sendo considerada pelos estudiosos como a década em que aconteceu um aumento muito grande da temperatura do planeta, que é consequência. Então, na verdade, os problemas são consequências, muitas vezes, da ação das pessoas. Há coisas de maiores proporções. Porque, por exemplo, teve o protocolo de Kyoto para fazer com que se emitisse menos gás carbônico, para diminuir o efeito estufa. Mas grandes potências não assinaram esse contrato porque eles não queriam que o planeta melhore, eles só querem saber do lucro. Aí eu acho que tem que ter uma conscientização. Eu queria saber, assim, se cada um faz sua parte, o que o governo faz também para fazer a dele, né? A gente não devia só culpar o governo, a gente também devia culpar nós mesmos, porque tudo que vai volta. Por exemplo, indústria, faz algumas indústrias, daí polui muito por causa dos gases. Só que mas gera mais emprego. Sempre tudo tem uma consequência.
Acho que assim, a gente não depende muito do governo, porque você tá lá 40 anos, você não vai chegar pro governo e falar assim, ô governo, posso sair pra ir no shopping? Você não vai depender dele. Então acho que você tem que fazer essas ações, tipo, do jeito que você pensa. Se o governo concorda ou não, deixa eles. Sou mais radical e acho que é necessário que o pessoal se una e para mudar, não para só falar e que é importante.